Olá, boa tarde a todos. Dentro de 10 minutos, daremos início à nossa reunião temática referente à revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo.
Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 21 de setembro de 2021, são 15 horas e 10 minutos. Meu nome é Sandro Silvério e nesse momento vamos dar início à nossa reunião temática referente à revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo. Informo a todos que nossa reunião está sendo gravada. Pessoal, eu vou pedir para que vocês registrem presença no nosso chat, colocando o seu nome e coloque também o nome da entidade a qual está representando, ok? O chat não estará disponível para contribuições, porém todos poderão participar da nossa reunião. Basta levantar a mãozinha virtual a qualquer momento, que logo após a apresentação técnica, nós passaremos a palavra a vocês. Cada pessoa terá direito a 3 minutos de fala. Assim vamos garantir a participação de todos e a democracia. Lembrando também que a participação pode se dar por meio das nossas plataformas digitais, que é o Participe Mais e a Filipeta Digital. Feitas essas considerações, eu passo a palavra para o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, José Armênio. José Armênio, a palavra está contigo. José Armênio, acho que está desligado o seu microfone. Desculpa, estava falando sozinho. Apenas secretário. Obrigado. Não, então, boa tarde a todos. Bem-vindos aí à nossa reunião temática de habitação. Eu vou simplesmente introduzir um pouco a discussão. O plano diretor, objeto da revisão agora em 2021, trouxe uma prioridade, isso está colocado em uma das estratégias do plano diretor, que é o enfrentamento do déficit habitacional. Todos que estão nessa reunião sabem a situação que a cidade de São Paulo enfrenta, tanto na quantidade como na qualidade das habitações e a necessidade da gente constantemente estar produzindo e requalificando a cidade no aspecto da habitação. A nossa visão, quer dizer, que a habitação ela não é simplesmente um número de unidades, ela é o conceito é habitar na cidade. Então, já discutimos a mobilidade, já discutimos o meio ambiente, já discutimos a rede de equipamento, tudo isso é qualidade da habitação. A gente tem que romper, durante muitos anos no Brasil, inclusive alguns programas habitacionais colocaram a quantidade de unidades como o único parâmetro de indexação e de verificação dos programas de habitação. É fundamental o número, é óbvio, porque o déficit é um déficit imenso, mas não adianta nada fazer um grande número se nós não estivermos de forma sustentável, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista social, se a gente não tiver com a infraestrutura, a rede de equipamentos necessária e tal. Isso é um objetivo que o plano diretor, a habitação, né, digna para todo mundo, é um objetivo do plano diretor e o desafio nosso é aprimorar isso. Como a gente pode chegar mais perto disso? Existem questões que, obviamente, já apareceram e vocês provavelmente vão comentar aí sobre como a gente trazer famílias para morarem em áreas de infraestrutura, como a gente aproximar o emprego e a casa, como a gente efetivamente trazer as pessoas para morar perto da rede de infraestrutura. Esses são os desafios nossos. Eu estou aqui hoje para ouvir vocês. Eu estou vendo que tem um grupo bastante qualificado. Agradeço vocês de estarem contribuindo com essa discussão do plano diretor, porque é com vocês que a gente faz isso. Quer dizer, não tem gente que fala que não vai discutir, não sei o que e tal. Tem que discutir, tem que falar opinião, tem que ouvir opiniões diversas. É assim que a gente vai conseguir configurar uma vida
na cidade mais harmoniosa, enfrentando os conflitos que a gente tem que enfrentar. Eu estou pronto aqui ouvindo, estou aqui na reunião, vou continuar na reunião, estou na SMU à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, e a discussão, então, está aberta. Agradeço novamente a participação de todos, porque isso só fortalece a nossa discussão na cidade. É fundamental isso. Discussões que estão fora do eixo da discussão da prefeitura acabam não contribuindo tanto quanto essa que está aqui dentro da cidade, dentro da instituição que a gente está fazendo. Bom, só isso, Wilson. Eu agora fico aqui à disposição de vocês e acompanhando a contribuição do pessoal. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, secretário, pelas suas palavras. Pessoal, mais uma vez eu vou reiterar aqui com vocês que vocês já podem estar levantando a mãozinha virtual, tá? Para que após a apresentação técnica, a gente possa estar passando a palavra a vocês, tá bom? Então, a qualquer momento, já pode levantar a mãozinha virtual que a gente vai estar aqui já colocando aqui em uma ordem para que após a apresentação possamos chamar a todos, ok? Nesse momento eu passo a palavra para o técnico de Plano Urb, Fernando Gasperini. Fernando. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Fernando Gasperini, sou arquiteto urbanista aqui da Prefeitura de São Paulo e represento aqui a Coordenadoria de Planejamento Urbano, Planurb, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Queria iniciar esclarecendo que o planejamento do processo participativo de revisão do plano diretor ele foi pensado em 3 etapas básicas. Nessa primeira etapa, é uma etapa mais de escuta e recepção das contribuições da sociedade. Depois, numa segunda etapa, é feita toda uma análise e sistematização dessas contribuições. E, por fim, uma terceira etapa de devolutiva da prefeitura, né? Em todas essas etapas, está prevista a interação entre a prefeitura e discussões, né, com a sociedade, até que a gente tenha uma proposta de minuta de revisão do plano diretor. A etapa atual, então, que nós estamos aqui hoje é mais de escuta das contribuições de vocês. Nesse processo participativo, ele tem 3 formas de registro das contribuições. A primeira, através dessas reuniões temáticas que estamos realizando. A segunda, através da plataforma Participe Mais, que é essa que está na tela, onde é necessário criar uma conta e para registrar qual é a entidade, a organização que está sendo representada. E numa próxima tela, nós temos o visual da página do Participe Mais, onde na aba Propostas, ali no lado inferior direito, vocês podem ter acesso às contribuições que já foram realizadas e também fazer o registro das suas contribuições. Existe uma terceira forma também de participação, que é através da filipeta de contribuições, que contém os objetivos do plano diretor, e ela se encontra no site da revisão do plano diretor, que é planodiretor.prefeitura.sp.gov.br. A reunião temática de hoje é sobre habitação. Vai ser feita uma apresentação inicial de um vídeo sobre o plano diretor, depois uma apresentação temática do meu colega arquiteto Luiz Otávio da Silva, e depois vai ser aberta a palavra para a participação de todos, e com isso a gente consegue dar sequência aqui nesse processo. Então, agradeço a todos e vamos dar sequência. O que é o Plano Diretor Estratégico? O Plano Diretor Estratégico é uma lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de toda a cidade. Elaborado com a participação popular, ele define os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhoria da qualidade de vida de toda a população. O próprio PDE determina que seja feita uma avaliação de diretrizes e resultados em 2021, com o objetivo de propor ao Legislativo, até dezembro deste ano, ajustes para aperfeiçoar os instrumentos do atual plano diretor e torná-los mais eficientes. O plano diretor representa um pacto da sociedade em direção à justiça social,
direcionando as ações dos produtores do espaço urbano, públicos ou privados, para que o desenvolvimento da cidade seja feito de forma planejada e que atenda às necessidades coletivas de toda a população. O objetivo é garantir uma cidade mais moderna, equilibrada, inclusiva, ambientalmente responsável, produtiva e, sobretudo, com qualidade de vida. Em vigor desde 31 de julho de 2014, tem como principal diretriz aproximar emprego e moradia. O atual plano diretor prevê um horizonte até 2029 para que seus objetivos sejam alcançados. Vamos juntas e juntos construir uma São Paulo mais resiliente e inclusiva. Boa tarde, meu nome é Luiz Otávio, funcionário de Planurb, SMU, e a minha incumbência hoje aqui é apresentar um PowerPoint bastante curto, que tem como objetivo, num primeiro momento, dar um pouco um panorama institucional dentro do qual essa revisão está acontecendo. E num segundo momento a gente vai dar algum tempo para fazer um apanhado dos principais tópicos envolvendo o tema da habitação e as principais passagens do texto legal que se refere a esse tema. Então, nesse caráter preliminar de dar essa pequena evolução, esse pequeno panorama, essa contextualização dentro da qual essa revisão está acontecendo, então, é dizer que a lei objeto dessa revisão, uma lei de 2014, tá? Em cujo texto legal, no artigo 4, fala especificamente de uma revisão a acontecer no ano de 2021. Vamos adiante? Dentro desse panorama geral, é importante ressaltar que a ancoragem maior de todo esse processo está na própria lei da Constituição Federal, que no seu artigo 182 e 183 já adiantavam essa nova ordem institucional que a gente tem agora. Houve, nessa reorganização constitucional em 88, um certo embate no sentido de garantir instrumentos de uma política urbana mais igualitária, mais progressista, mas isso ficou restrito a esses dois artigos, na verdade. Esse embate foi ganho, na verdade, pelas forças mais conservadoras, que naquele momento bloquearam a existência de um capítulo sobre a política urbana, que era o que se pretendia naquela ocasião. Em vez disso, isso ficou restrito a esses dois artigos. O artigo 30 aí é só um artigo que está listado porque ele fala das competências do poder municipal, mas essa lacuna de 88 veio a ser largamente atendida com uma lei específica, todo mundo já ouviu falar, que é a Lei do Estatuto da Cidade, que justamente desdobra e dá toda a regulamentação desse artigo 182 e 183. É essa lei que dá todo esse enquadramento da existência de plano diretor, quais são os municípios que precisam fazê-lo, quando isso precisa ser feito, elenca e já garante um monte de instrumentos de política urbana que até então não eram dados como constitucionais. Por isso que essa lei é tão importante. Ele garante, tem uma preocupação muito explícita com a questão da democracia, da gestão da cidade. A cooperação entre atores públicos e privados também é um tópico bastante a marca dessa lei,
e cuja principal preocupação, no que diz respeito ao conteúdo, é uma distribuição justa dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização. Adiante um pouquinho. Slide seguinte. O nosso plano diretor, então, de 2014, ele tem alguns elementos que são considerados elementos estruturantes desse ordenamento territorial. Então, os principais elementos é essa regulamentação zonal e de macroáreas e uma rede de estruturação e transformação. No que diz respeito às macrozonas, o território do município foi dividido em duas macrozonas. Uma de estruturação e qualificação urbana, uma área já mais consolidada, e uma outra de proteção e recuperação ambiental. Cada uma das duas dividida em 4 macroáreas. Tá? A da macrozona de estruturação e qualificação tem as macroáreas de estruturação metropolitana, de urbanização consolidada, de qualificação da urbanização e redução da vulnerabilidade urbana. A outra macrozona ficou dividida entre uma macroárea de vulnerabilidade urbana e recuperação ambiental, controle e qualificação urbana e ambiental, contenção urbana e uso sustentável e preservação de ecossistemas naturais. Além disso, a essa mancha de regulamentação se soma uma rede de estruturação e transformação. No aquário, a rede estrutural de transporte coletivo, a rede hídrica e ambiental e a rede de estruturação local. Vamos adiante? Indo aqui já especificamente para o tema de nossa atenção hoje, que é a política de habitação social, ela já aparece como um dos objetivos estratégicos, em vários dos objetivos estratégicos, que são listados no artigo 7º. Então, a primeira delas é implementar uma política fundiária de uso e ocupação do solo, que garanta o acesso à terra para as funções sociais da cidade, que proteja o patrimônio ambiental e cultural. A reserva de glebas e terrenos em áreas dotadas de infraestrutura e transporte coletivo em quantidade suficiente para atender o déficit acumulado e as necessidades futuras de habitação social. A promoção e regularização e urbanização de assentamentos precários e, dentre outros, a redução das desigualdades socioterritoriais como forma de garantir em todos os distritos da cidade o acesso a equipamentos sociais e infraestrutura urbana e serviços. Vamos adiante, a gente tem um outro objetivo ali, mas ele é mais tangencial. Isso daqui é um mapa, então, do texto legal, onde a gente dá um destaque para aquelas passagens que contêm tópicos referentes à habitação, à política de habitação social. Uma das características desse plano é justamente o fato de que, na sua redação, nem todos os assuntos, e isso afeta especificamente a questão de habitação social, não estão concentrados numa parte ou noutra, ela aparece em várias passagens. Daí a necessidade dessa cartografia, entre aspas. Então, ele aparece no título 1, no capítulo 1, ele está na questão da regulamentação, na regulação do parcelamento, uso e ocupação do solo, está no capítulo 2 do capítulo 1. Os instrumentos de política urbana e gestão ambiental também estão aí, capítulo 3, do mesmo título. E aí, no título 3, a gente tem o capítulo 7, especificamente sobre política de habitação social. E no título 4, o título seguinte, o capítulo sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Vamos dar uma olhada nisso um pouco mais em detalhes. Pode ir adiante, está aí, está certo. Então, aqui, nós temos os elementos principais dessa política de habitação social. Então, a gente está apresentando aqui para vocês
nesses 3 quadros que permitem uma visão bastante geral, né? Então, essa preocupação com a política de habitação social, ela comparece nos objetivos específicos, né? Que estão lá no adiantado do texto, principalmente no artigo 291 e 292, são objetivos da política de habitação social: redução do déficit, assegurar direito à moradia, reduzir moradias inadequadas, reduzir impactos dos assentamentos em áreas ambientais frágeis, e diretrizes, dentre outras, priorizar a população de baixa renda, promover regularização urbanística, jurídica, fundiária e ambiental de assentamentos precários, promover produção de habitação de interesse social e reabilitação de edifícios destinados a esses fins, destinação de programas de locação social e cessão de posse, estimular a produção de habitação de mercado popular, em especial em ZEI 5, e fortalecimento dos canais de participação popular. Esse quadro do meio nos permite ver como é que esses assuntos referentes à habitação social estão relativamente espalhados. Eles não estão concentrados só naquele capítulo de política de habitação social. Ele aparece lá no começo do texto, no artigo 7º, tem uma parte específica referente às EIs, tem outra sobre caracterização dos empreendimentos de interesse social e de mercado popular, os objetivos específicos aos quais a gente já se referiu, as diretrizes da política habitacional, que estão aqui nesse quadro da esquerda, ações prioritárias, são 14, sobre o conteúdo e procedimentos referentes ao Plano Municipal de Habitação, serviço de moradia social, destinação de recursos e procedimentos para cumprimento da função social da propriedade. Especialmente importantes, no que diz respeito ao conteúdo da habitação, da política de habitação social, a gente tem a destacar aí o mapa 4 e 4A, que tratam das EIs, coeficientes, etc. O quadro 1, que traz as definições, então muitas dessas definições são diretamente instrumentos e elementos da política de habitação social: ZEIs, conselho gestor, plano de urbanização, projeto de intervenção, projeto de regularização, quem são os promotores, a regularização fundiária, etc. O quadro 3 são os coeficientes de aproveitamento em ZEIs. O quadro 4 é um percentual de área construída total por usos residenciais e não residenciais em ZEIs, e o quadro 5 é o fator de interesse social, que dá o cálculo da contrapartida para essa política, no caso de política de habitação de interesse social. Vamos adiante? Isso daí eu resumiria, então, essa política de habitação social, para a gente ter uma visão, de certa forma, compreensiva do processo, dividido nesses 4 quadros. A outorga onerosa do direito de construir é particularmente importante, tanto quanto fonte de recursos para o Fundurb, que é uma das principais fontes de recursos para a política de habitação social, mas também pelo fato de que essa outorga é gratuita, tanto no caso das habitações, da produção de habitação de interesse social, quanto para os empreendimentos em ZEIs. Indo para o quadro da direita, no azul clarinho, a provisão de habitação de interesse social e habitação de mercado popular, a gente ressaltaria a produção de unidades novas, mas também a reabilitação de edifícios pré-existentes. Então, todos esses instrumentos e elementos que nós estamos listando aqui, eles são instrumentos que têm a existência garantida no texto legal, mas sem que necessariamente isso resulte no mesmo peso que eles tenham tido na política de habitação social ao longo desses anos. Então, aí no caso de reabilitação de edifícios existentes, ela é bem menos importante numericamente do que a produção de unidades novas até agora. O item 2 ali é a função social da propriedade, na medida em que ele força a colocação no mercado de propriedades que não estavam
no mercado imobiliário, então ela é importante, uma forma de provisão, incentivo à provisão. Os incentivos com a isenção da outorga onerosa para habitação de interesse social e para as EIs. A própria cota de solidariedade é um outro instrumento que promove a produção. A preocupação também existente nas AIUs, nos PIOs e nas operações urbanas consorciadas. E a política de moradia social. A política de moradia social é um tópico da política de habitação que envolve a locação social e provisão de serviços. Então, isso também é contemplado no texto legal. Indo para a parte de baixo, urbanização e regularização dos assentamentos precários, esse é o grande desafio, grande marca de São Paulo, mas da cidade brasileira em geral, eu diria, de porte médio e grande, que são os assentamentos espontâneos, né? Então, com os planos de urbanização e os projetos de regularização fundiária. E, por último, a gente não poderia deixar de mencionar as EIs, né? Com a dupla função de incentivo à produção de HIS via a gratuidade da outorga onerosa, mas também como um importante mecanismo de reserva desses territórios para a moradia popular, né? Que eles não fiquem reféns do mercado imobiliário. Então, lá tem regras específicas de parcelamento, uso e ocupação. Conselhos gestores das EIs e os planos de urbanização e projetos de intervenção. Então, isso daí era um slide que eu diria que resume essa política de habitação social garantida pelo plano diretor, e ressaltando que nem todos os itens têm o mesmo peso, tem instrumentos mais utilizados, com resultados mais avançados, e outros menos que isso. Indo um pouco adiante para o slide seguinte, já acabando, falando que toda essa implantação do plano diretor aqui em SMU, em Planurb especificamente, uma das nossas atribuições é fazer e tocar e gerir esse sistema de avaliação e monitoramento do plano diretor estratégico. Então, a gente tem uma equipe onde todos esses dados são trabalhados e disponibilizados nesse site que está aí colocado em vermelho, aí em cima, né? Tem um comitê intersectorial que nos auxilia nisso, então todas as atividades setoriais de outras, sob responsabilidade de outras secretarias, eles têm uma interface com a gente acompanha, eles são a fonte de informação para a gente e constituem esse sistema municipal de informação. É isso que a gente tem para falar aqui a respeito dos temas de habitação, então vamos às questões, né? Obrigado. Obrigada. Opa, desculpa. Obrigada, Luiz Otávio, pela sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Thalita, eu sou aqui também da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Agora nós vamos abrir a palavra para a contribuição de vocês. Então, só lembrando que a participação é muito importante, tanto aqui, né, para a gente ouvir as contribuições, quanto através do Participe Mais. Bom, a gente já tem um inscrito, que é o Daniel, mas ficamos aí abertos para vocês irem levantando a mãozinha virtual, tá bom? Daniel, com você a palavra. Legal, Thalita, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário. Boa tarde, colegas do DEURB. Luiz Otávio, bom revê-lo aqui. E também outros colegas aí da prefeitura. Bom, eu tenho vários pontos sobre habitação. Thalita, eu vou desenvolver aqui, aí se tiver alguma Daniel, pessoa inscrita... Como só tem você, pode ir falando, qualquer coisa a gente... Beleza. Não, eu te aviso. Não quero me estender muito, okay. Mas eu queria trazer umas reflexões. Primeira coisa que eu acho que ia dar uma sugestão, eu vi que essa é a terceira reunião que eu estou participando, e eu entendi aí o reforço que o Sandro, colocou sobre
acho que foi o Sandro, né, sobre o fato de vocês hoje só estarem ouvindo, né, e não opinarem, não responderem as dúvidas, etc. Eu acho que dentro do possível seria legal a gente, não precisa ter uma resposta exata, mas entender um pouco como que a prefeitura está fazendo juízo de valor das questões que estão surgindo, né? Isso eu acho que é importante até para a gente ver um pouco como isso está reverberando, né? Mas fica só uma sugestão aí de talvez ter um pouco essa interação melhor com vocês. Bom, a primeira coisa que eu queria colocar é que se a gente pega o relatório produzido pelo DEURB, pela coordenadoria, enfim, sobre a implementação do plano diretor, a gente percebe que houve uma produção significativa, né, de HIS pela iniciativa privada, bem maior do que o poder público, né? Produção de unidade. Quando a gente pega o dado em ZEIS, fora de ZEIS também, parece que esse dado ele é mais potente mesmo. Ou seja, a gente teve uma produção de habitação terrissocial majoritariamente pelo privado. E isso muito se deve pelo fato do plano diretor ele ter previsto na sua lei que as regras de parcelamentos e ocupação do solo para a produção de HIS, ela seria feita por decreto, né? Então, eu tenho regras, eu tenho decretos que foram editados aí desde 2016, no ano passado, outros 2 decretos eles foram editados, um só para a produção de HIS em operação urbana, e eles então estão regrando os incentivos e tal, como produzir HIS fora de ZEIS, né? E também eles colocam algumas normas para fazer nas áreas de ZEIS. Então, a gente tem o seguinte, uma produção, um efeito do plano diretor, né, de maior produção de unidades de habitação terrissocial pelo mercado, porém, essa produção ela não foi conveniada com a prefeitura, né? Eu inclusive, coloco aqui uma pergunta para a prefeitura, que eu acho importante responder, né? Que é o seguinte, a prefeitura tem um controle sobre como que está sendo destinadas essas unidades produzidas pelo mercado do ponto de vista da caracterização de HIS pela renda, né? Isso eu acho muito importante, né? Porque a prefeitura ela tem ali um cadastro, né, de pessoas, né, que estão na fila, vamos dizer assim, para receber investimento de moradia, receber uma moradia, uma solução habitacional e, de fato, assim, será que essa produção que está sendo feita, como que ela está sendo articulada com esse déficit, né? Fica aí uma primeira questão. A segunda coisa que eu queria comentar é que a gente tem um déficit habitacional, ou nós temos aí as demandas habitacionais identificadas, me parece que a última vez foi na proposição do Plano Municipal de Habitação, que a proposta está na Câmara, o plano não foi atualizado, não foi aprovado, mas enfim, tem uma demanda ali habitacional, não sei se essa demanda habitacional foi atualizada e tal, também fica a segunda pergunta, né? Se a prefeitura ela tem uma caracterização mais atualizada do déficit habitacional, da demanda habitacional, ou seja, demandas por investimentos em territórios vulneráveis, demandas de produção de novas unidades e demandas para solucionar o problema do comprometimento de renda com aluguel, né? Eu queria saber se a prefeitura tem um dado mais atualizado disso, qual é esse número, qual que é essa demanda, e principalmente se a prefeitura tem algum estudo feito dos agravantes ocorridos no período da pandemia, né? Porque eu tenho a impressão que a gente hoje nós agravamos muito a nossa situação de vulnerabilidade social na cidade e talvez a nossa faixa de maior priorização e demanda não seja nem de 0 a 3 salários, mas de até 1 salário. Mas eu queria saber se a prefeitura tem algum estudo nesse sentido, que é importante isso para se desenhar qualquer ajuste no plano diretor, né? Tem uma outra coisa que eu queria comentar, que eu já levantei ontem, né? Me parece que os eixos de adensamento no plano diretor, eles tiveram um êxito no sentido de organizar, né, direcionar o adensamento da cidade onde tem o transporte público, né? De fato, ter mais uso misto, ter mais densidade. Os dados não são muito claros para isso, mas eu acho que a gente tem algumas evidências que apontam para isso. Mas um aspecto claro é que a gente acabou tendo eixos elitizados, né? Ou seja, a gente tem uma população de alta renda, média e alta renda, que está vivendo nos eixos. Então,
eu acho que fica um desafio aqui para a gente de como diversificar o padrão social nos eixos, né? Vamos demarcar ZEIs 3 nesses eixos? A gente vai ter uma demarcação de mais ZEIs nessas áreas, né? A gente vai pensar em produção de investimento público em HIS junto aos terminais, né, junto às estações? Fica aqui a questão também para a gente avaliar, né? Ou seja, como é que a gente produz HIS onde precisa mais adensar perto do transporte público, né? Eu acho que essa é uma questão central para ser avaliado aqui, e isso significa, de fato, fortalecer os instrumentos que já existem ou até instituir novos ou ajuste dos instrumentos existentes. Uma outra questão que eu acho muito importante, né, é um olhar muito cuidadoso sobre a efetiva destinação de 30% do Fundurb para HIS. Me parece que houve aí uma flexibilização desse aspecto, né? E eu acho que seria muito importante rever justamente como fica esse regramento para assegurar que, de fato, 30% vão para HIS, né? E que tem aí, acho que, uma orientação do Conselho Municipal de Habitação, enfim, orientação do CMPU, e não só do próprio Conselho do Fundurb, né? Eu acho que o Conselho do Fundurb ele tem uma função fiscal, fiscalizadora, de controle, mas não necessariamente só de priorização, né? De direcionar essa priorização. E eu acho isso uma coisa muito importante, porque São Paulo é uma única cidade no Brasil que tem um sistema de gestão do potencial construtivo com outorga onerosa tão evoluído, né? E eu acho que a gente precisa utilizar com muita inteligência esse instrumento e a destinação dele, né, dos recursos, né? Outro aspecto que eu acho importante de levantar, né, é o seguinte: a gente tem muitas ZEIs demarcadas no zoneamento, né, que é justamente a último mapa de ZEIs que prevalece no município de São Paulo, e seria importante a gente ter alguns critérios nessa revisão, como, por exemplo, não promover mudança de ZEIs, né? Não alterar perímetros de ZEIs, né? E acho que isso é uma coisa importante para ouvir dos representantes da Secretaria de Habitação e também da SMU, né? Qual é o posicionamento em relação a isso, né? Existe a possibilidade de se fazer mudança, né? Se alguém fizer um pleito de mudança de ZEIs, isso pode proceder. Eu acho isso uma coisa ruim, porque a demarcação de ZEIs ela foi toda construída, né, de forma bastante cuidadosa, pode ter uma ou outra área com uma incompatibilidade de demarcação, mas eu acho que a gente tem aí um repertório bastante expressivo de perímetros de zonas para contribuir com a política habitacional. Eu também pergunto se tem uma perspectiva da Secretaria de lidar com as ZEIs, de demarcação das ZEIs, aumentar, diminuir, enfim. Se tem algum trabalho, inclusive, sendo feito com a Secretaria de Habitação nesse sentido, né? E, por fim, eu queria só dizer que é muito importante fortalecer, de fato, a participação das comunidades, né, das pessoas que vivem nos assentamentos precários, nos processos nos conselhos gestores das ZEIs, né? Para quem não conhece, eu sugiro conhecer, estudar um pouquinho a experiência do Prezeis, né, em Recife. Ali, de fato, tem toda uma história em que existe, de fato, um programa com uma forte governança dos movimentos sociais e também, né, das comunidades. É uma coisa muito bem organizada, estruturada. Eu acho que é muito importante as famílias, né, que vivem nesses lugares, elas participarem das decisões dos investimentos que vão ocorrer nos perímetros de ZEIs, né? Eu acho que talvez as grandes favelas, elas tenham, talvez algumas delas instituídos conselhos, mas eu não sei como que está isso na cidade, e é muito importante fortalecer isso. Então, quando forem formulados grandes projetos urbanos, esses conselhos, eles serem, talvez, instituídos, serem ouvidos, enfim, que é um dos pilares, como o Otávio mostrou ali, sobre a questão participativa na política de habitação. Então, são esses comentários que eu teria aqui de início, e também aí
Queria saber assim, a resposta da prefeitura, se possível, sobre essas questões. E se não for possível responder nessa reunião daqui, qual a perspectiva de vocês darem essa devolutiva? Obrigado. Oi, Daniel. Obrigado você, quem está falando, Alexandre Pires, aqui do SMU também. A ideia do formato da reunião é mais ouvir a sociedade civil, as entidades, no caso, cadastradas no chamamento, né? Então, por isso que pouco se dá as respostas do poder público, até para que não vire um debate, né, a questão das audiências públicas, né? Então, a ideia mesmo é a gente estar ouvindo, as perguntas serão sistematizadas e posteriormente respondidas, né? Então, foi como foi estabelecido as reuniões aqui para o plano diretor, né? Porque, que nem hoje, você tira nós temos poucas pessoas participando da revisão do plano diretor, querendo dar contribuição, mas teve reuniões que nós tivemos mais de 20 pessoas querendo participar, e aí se cada uma perguntar e o técnico responder, então nós não ia estender muito a reunião e vira debate, né? Então a ideia mesmo é a gente estar mais ouvindo, sistematizando tudo, as contribuições de preferência e as respostas também em breve serão respondidas, né? Você falou a data, não temos datas pré-estabelecidas, mas a ideia é que teremos reuniões devolutivas das respostas para todo mundo. Pode falar, Daniel. Tranquilo, Alexandre, eu entendo. Alexandre, Daniel. Oi. Oi, é o Zé Armênio. Alexandre, eu acho que o Alexandre expôs muito bem o espírito da reunião qualquer, mas acho que você colocou algumas questões que são importantes não de responder, mesmo porque não teria uma resposta para tudo agora, né? Mas acho que você pontuou por respeito à sua participação, que você tem participado de todas as reuniões, eu acho que vale a pena falar um pouco, tá, Alexandre? Mas não é uma resposta oficial, mas acho que nós estamos discutindo e elaborando a revisão do plano diretor. Então, sim, eu acho que o Daniel, ele conhece e tem participado, eu acho que eu repito, mais importante o Daniel estar participando aqui do que estar falando do lado de fora, dizendo que tinha que ser assim, que tinha que ser assado. É muito positiva a sua participação, Daniel. Eu gostaria de falar algumas questões que acho que... A situação piorou bastante. Até o microfone foi absorvida. Não, algumas questões que você levantou, Daniel, que é interessante, que você mexe em alguns monstros sagrados. Que é importante a gente conversar sobre isso. Eu estava ontem conversando com o Nabil sobre isso, que existem alguns monstros que são criados e que talvez não existam. E essas reuniões são para a gente, de fato, ver onde a gente pode melhorar, onde não pode melhorar. Você falou uma coisa certíssima, que é o seguinte: São Paulo está à frente da captação do mais valor gerado por investimento público no território. A gente tem décadas e décadas de experiência nisso, né? Não é toda a cidade do Brasil que tem o que a gente tem de outorga, que recolhe o que a gente recolhe de outorga, de operação urbana, e agora com os novos instrumentos e tal. Então, a gente tem bastante experiência nisso. A questão que você levantou é uma questão que também nos preocupa, eu estou dizendo assim, que estamos na prefeitura, quer dizer, com relação à efetividade que hoje a legislação que nós não mudamos, e que é a legislação que já vinha, de se o cara está atendendo de fato a demanda que deveria atender. Isso é um problema, uma questão que tem que ser vista. Agora, eu já ouvi falar, inclusive, que é ponto de polêmica dentro das construtoras que tem, principalmente as que têm sociedade anônima, que tem a IPO, porque o cara não pode falsear uma realidade.
se está falando que ele está atendendo isso, ele tem que estar atendendo aquilo. Eu estou dizendo, existem questões que a gente pode regrar, e, isso é outro monstro, né? Até onde a gente regra, e hoje aqui, você, quando estava no Poder Público, deve ter ouvido também muito, que são, não, está regrando muito, está impondo muito, está colocando muito limite e tal. A gente vai medindo esse limite. O limite da gente poder captar o que a gente pode captar, que a gente consegue captar, ou de perder com um objetivo, que é o objetivo que a gente conseguiu sacramentar no Estatuto da Cidade, lá no Fernando Henrique, em 2001, depois nos planos diretores e principalmente no plano diretor aqui de São Paulo. Então, eu acho que você levantou essa questão do controle da prefeitura sobre efetivo enfrentamento, a questão das ex e do enfoque sobre habitação, isso eu posso te falar. Eu participei e coordenei todos os PIOs feitos na cidade de São Paulo, com exceção de um, que foi o Nesp, que estava pronto quando eu entrei. Todos os PIOs, todos os PIOs têm o enfoque da habitação. Todos os PIOs nós negociamos com os moradores locais. Eu visitei comunidades, visitei favelas na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Norte, entendeu? Os PIOs todos, eles têm, isso é interessante para o instrumento que o plano diretor elaborou. Ele enfrenta isso com uma perspectiva urbana, né? Uma perspectiva de cidade e tal, que é bem bacana. Mas, infelizmente, os PIOs foram todos judicializados. Eu tenho até uma leitura sobre isso, mas não é a hora para discutir isso aqui. Mas os PIOs, eles... Não vi, olha, eu posso dizer como secretário, estou aqui já, estava como presidente da São Paulo Urbanismo, 4 anos, estou há quase 1 ano como secretário adjunto, nunca chegou para mim uma notícia assim, tira essas ex daqui. Não vi, não passou pela minha frente. Isso é outro monstro, ninguém está querendo mexer em ex, e que é inclusive o desafio é outro, a gente dá conta de produzir nas ex, né? Que isso quer dizer, fomentar. E só para concluir, o que eu acho que a gente está procurando fazer, eu converso bastante isso com o César e tal, conversava com os outros secretários também, o tamanho do déficit nos faz lançar mão de todos os artifícios para enfrentar o déficit habitacional, principalmente nas áreas de infraestrutura. Então, se a gente lança mão de recursos do Fundurb, se a gente lança mão de recursos do Tesouro, se a gente lança mão de financiamento privado em PPP, se a gente busca captar mais, por exemplo, o Pio Central tem atitudes com relação à habitação social incríveis, entendeu? Agora, infelizmente, o sistema está travado. Está travado, eu não sei se é por uma polarização, o porquê que é, porque eu não, sinceramente, a resposta que nós demos à judicialização dos PIOs, ela é bem clara, entendeu? O PIO é uma instância de planejamento, ela ainda não é projeto. Agora, o que a habitação social e o fomento e os benefícios para a habitação social estão claramente colocados. Eu ontem participei de uma reunião com o BID sobre o DOT, né? Então, claro, os coeficientes, onde você pode aumentar, onde não pode aumentar, o corredor, como é que funciona. Isso, eu vou te falar, eu acho que a gente não dá conta ainda de tudo isso. A pauta não é ter mais ZEIs, não é e nem ter menos. A pauta é como a gente vai produzir, e a gente se acompanha as gestões. É muito difícil a cidade conseguir produzir o necessário. Mas eu quis só responder em respeito a você, Daniel, respeito à tua dedicação de participação e tal aí, e e uma coisa que eu queria falar de ontem, desculpa, Alexandre, mas fica umas coisas que ficam na... O Daniel ontem falou que não tinha sido feito nenhum PIO.
Porra, eu participei de 14 PIOs na São Paulo Urbanismo. Nós implementamos tudo quanto era PIO que o plano diretor pediu para implementar. Se não saiu PIO, é porque a judicialização não deixou. Então, ontem você falou que eu não tinha... Então, hoje eu registro. Sim, fizemos muito PIO. Todos que o plano diretor pediu, mais alguns. E agora, infelizmente, a judicialização não deixou. É isso, mas tu continua aqui e obrigado pela sua participação, que é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado. Obrigado, Zé Armênio. Só lembrando que nós não podemos mudar o formato da reunião pré-estabelecida, tá? Sim, até senhor, Alexandre. Até por orientação jurídica também, né? Tá então, bom. Eu passo a palavra agora para a Ingrid. Por gentileza, Ingrid, está com a palavra. Obrigado, Alessandro. Boa tarde. A gente está falando da organização Teto. Nós somos uma organização da sociedade civil que trabalha principalmente em assentamentos precários. E a nossa intervenção justamente vai em colocar a preocupação sobre esses núcleos urbanos com territórios, né, loteamentos irregulares, onde não existe um cadastro atualizado sobre esse número de cotistas. De como a gente consiga também estruturar alguma solução para trabalhar na estruturação e colocação de alguns dos recursos para atualizar esse cadastro, né? Quando a gente não tem informações atualizadas sobre o número de núcleos urbanizados, desse loteamento, a gente também desconhece o número de pessoas que poderiam acessar a essas linhas de atenção para o acesso a programas de habitação social. Então, provavelmente a gente esteja trabalhando sobre um número desatualizado que muito provavelmente durante a pandemia acrescentou, e a gente, sim, esses números também não consiga ter um orçamento e um recurso, né, disponível para que todas as pessoas acessem de forma digna a uma moradia e habitação social, que é o intuito dessa mesa e desse diálogo. Então, até tu queria deixar essa nossa preocupação sobre a falta de cadastramento e a falta de atualização sobre os números, principalmente de famílias e pessoas que hoje estão morando em esses assentamentos precários. Muito obrigado, Ingrid. O Daniel levantou a mão. Por gentileza, Daniel, está com a palavra. Legal, obrigado, Alexandre. Queria agradecer o retorno do Zé Armênio. Acho que amanhã vai ter uma reunião sobre instrumentos e nessa ocasião a gente vai poder falar um pouco melhor sobre os PIOs, enfim, acho que tem várias outras questões para dialogar sobre os PIOs. E também agradecer seu comentário, Zé, sobre a demarcação de ZEIS. Eu entendi a sua posição, acho que você traz uma coisa importante para cá, que é pelo menos o fato de não estar no radar aí de vocês essa mudança de ZEIS, né? Mas muito mais o desafio de sua viabilização. E concordo, acho que é isso mesmo, né? É um desafio que está colocado. E aí também só reforçar, então, eu acho que, como a reunião é gravada, né? Reforçar aí, de fato, as questões que foram trazidas, que é esclarecer sobre, inclusive como a Ingrid comentou, né? Se vocês têm a perspectiva de fazer uma atualização das demandas habitacionais, caracterizar o déficit, né? Se é em cortiços, se é em favelas, se é comprometimento de renda com aluguel, etc. e tal. Acho que isso é uma coisa importante. Se isso não está feito, se tem algum trabalho em andamento para isso, né? E também aquela questão inicial aí do controle, né? Pelo que eu entendi do Zé Armênio, a gente não tem um controle da destinação, né? Eu não estou levantando aqui suspeita, não é esse o ponto, né? Meu ponto é o seguinte: a gente tem ali uma demanda habitacional para ser equacionada, tem uma produção que está acontecendo e a gente talvez tenha que saber como que essa produção ela está atendendo esse déficit. Qual a faixa de renda? Está sendo de 0 a 3, está sendo de 0 a 6, está sendo de 2 a 4, né? Como é que essa produção ela está dando resposta a esse déficit, né? Então, eu acho importante, né, a título de exemplo, quando a gente olha
o déficit habitacional elaborado em 2006, por conta da elaboração do Plano Nacional de Habitação, que a gente olha a contagem que foi feita, o relatório do ano passado da Fundação João Pinheiro, ali a gente vê que tem uma redução de número de unidades, né, do déficit, muito dos programas nacionais que foram feitos aí no início do PAC, Minha Casa Minha Vida, principalmente. E aí a gente percebe que é o seguinte, a proporção do déficit ainda continua lá de 0 a 3. A proporção maior ainda está lá, né? Então a gente tem, de fato, a equação do problema da habitação, vai despender muito subsídio, não tem jeito. O plano diretor não pode ser enxergado como uma panaceia para resolver isso, claro, mas ele é muito importante para ele ajudar a construir uma política fundiária para equacionar a questão da moradia, né? Ou seja, onde conseguir produzir a moradia, os instrumentos para fazer essa intervenção são importantes, né? Então, enfim, só para reforçar um pouco aí as questões. E, enfim, acho que amanhã também vai ser oportunidade. Por exemplo, eu acho que IPTU progressivo no tempo, PEUC, é um assunto, é um instrumento, né, de controle coercitivo da função social da propriedade, mas me parece que é mais uma discussão para amanhã e não exatamente para hoje no tema da habitação. Então, vou deixar também para a gente falar sobre isso amanhã. E, mais uma vez, enfim, agradecer o retorno e ficar à disposição para a conversa, para o debate. Obrigado. Ô, Daniel, a gente que agradece você pela participação aí e contribuindo demais aí para a revisão do PDE, tá? Ô, Thalita, por gentileza. Oi, Zé. Só cumprimentar a Ingrid, que ela é da Teto, e eu testemunhei o trabalho que a Teto faz nas comunidades, é um trabalho muito bacana, que enfrenta essa condição que o pessoal mora. Eu fui visitar com o pessoal de lá, eles colaboraram muito na discussão do Pio Jurubatuba. Então, só cumprimentando, Ingrid, parabéns pelo trabalho de vocês lá, só isso. Ok, Zé, muito obrigado. Obrigada. Por gentileza, alguém gostaria de mais contribuições? Seria muito importante ouvir mais um pouquinho vocês. Por gentileza, quem for falar, levanta a mãozinha virtual. Thalita, está com a palavra. Obrigada, Alexandre. Bom, a gente tem uma listinha aqui de presentes de entidades, eu vou tentar chamar algumas pessoas para contribuírem. A gente tem a Priscila. Priscila não respondeu. Temos também a Rebeca Faustino. Gostaria de fazer alguma contribuição hoje? Não, obrigada. Não. Estou aqui participando e muito mais fazendo relatório aí para o resto do grupo. E mais tarde a gente retorna com maiores indagações. Tá bom, muito obrigada, Rebeca. Felipe Carvalho. Também não tivemos retorno. E Evailson Coelho. Sei que o Evailson acho que acabou de entrar na reunião, mas se tiver alguma contribuição. Sim, eu mesmo. Oi, boa tarde, Evailson, tudo bem? Prazer, tudo bem? Você gostaria de fazer alguma contribuição? Não sei se você chegou a... Primeira vez que eu entro. Pode falar, é que está bem baixinho. Bom, acho que ele está com um probleminha no som, a gente não está conseguindo escutar. Mais alguém teria alguma contribuição hoje? Se não, podemos passar para as considerações finais? Então, bom, secretário, então podemos encerrar por hoje. O seu microfone está fechado. Obrigado, Thalita. Obrigado a todo mundo que veio na reunião, essa reunião que tem esse formato de levantar as questões, mas estão suscitando
pontos importantes que a gente enfrenta no dia a dia, quer dizer, a gente, eu digo, quem está comprometido a enfrentar esse desafio da desigualdade, que é uma diretriz colocada pelo Bruno lá desde o começo para a gente, e o tema da habitação de hoje, ele é estrutural nisso, né? Ele tá no emprego, está na infraestrutura, está na unidade habitacional, ou seja, ele é a cidade, né? A gente não mora só na casa da gente, mora também na cidade. Muito obrigado por todo mundo e está entregue. O Wilson, o Thalita, quem que fecha aí, tá falado. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, secretário. Alguém mais gostaria de dar alguma contribuição? Não tendo mais nenhuma contribuição, nesse momento encerramos a reunião temática de hoje, dia 21 de setembro de 2021. Agradecemos a presença de todos em nome da Prefeitura Municipal de São Paulo e da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, desejando uma ótima tarde a todos e todas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sandro.